Se tem uma coisa que define o Brasil, é o movimento. Nos próximos minutos, a gente vai mergulhar numa jornada incrível de 500 anos que formou o povo brasileiro. Uma história que, no fundo, ajuda a explicar o que significa ser brasileiro hoje. A pergunta que guia tudo é essa: como é que se forma uma nação gigante com mais de 200 milhões de pessoas? Bom, a resposta é complexa, né? Ela atravessa continentes, mistura culturas e se estende por séculos de história. E no coração dessa história toda, a gente encontra 3 palavras-chave. Primeiro, o encontro de povos que nunca tinham se visto antes. Logo depois, o entrechoque, que foi muitas vezes bem violento entre essas culturas. E por fim, a fusão, que é o que deu origem a algo completamente novo. Para entender essa jornada, a gente dividiu a análise em 5 partes. Vamos começar com os povos originários, passar pela formação tripartite no período colonial, depois pelas grandes ondas de migração, pela migração dentro do Brasil e, para fechar, a diáspora brasileira pelo mundo. Então, vamos começar pelo começo, né? Muito antes de 1500, o território que hoje a gente chama de Brasil não era nem de longe um vazio. Pelo contrário, era a casa de milhões de pessoas, com uma diversidade que é até difícil de imaginar. Pensa só, as estimativas mais altas chegam a falar em quase 7 milhões de pessoas vivendo aqui. E não era um grupo só, não. Eram centenas de etnias, como os Tupi-Guarani, os G, cada uma com sua própria cultura, sua própria língua. Agora, olha para esse número. Em 2010, a população indígena era de pouco mais de 800 mil. É um contraste brutal que leva a gente a uma pergunta que não quer calar. O que foi que aconteceu? A resposta está num processo duplo e muito duro. De um lado, o genocídio, que é a eliminação física, principalmente por doenças trazidas da Europa, para as quais os nativos não tinham defesa nenhuma. E do outro, o etnocídio, a destruição das culturas, com a imposição forçada de uma nova língua, nova religião, novos costumes. Isso nos leva direto para o segundo capítulo, o período colonial. É aqui que as bases do Brasil que a gente conhece hoje foram de fato forjadas. Se tem uma palavra que define esse período, essa palavra é caldeamento. É o termo usado para descrever essa fusão intensa, esse verdadeiro caldeirão cultural que misturou os 3 grandes grupos que formaram o Brasil. Então, a matriz é basicamente esta. De um lado, o colonizador português, que chegou impondo sua estrutura. De outro, os povos indígenas, que eram a base original da terra. E, por fim, os milhões de africanos trazidos à força como escravizados. A mistura desses 3 elementos é o que está no DNA do Brasil. E o mais fascinante é que esse processo de caldeamento não é uma coisa que ficou lá no passado. Ele está vivo, acontecendo agora. Como esse gráfico mostra, nas últimas décadas, mais e mais brasileiros têm se identificado como pardos, ou seja, de ancestralidade mista. Isso reflete uma aceitação cada vez maior dessa nossa identidade tão única. Mas a história não para por aí de jeito nenhum. Depois da independência, esse caldeirão brasileiro recebeu novos ingredientes. A gente entra na era das grandes ondas de imigração. E aqui é muito importante entender que existiram 2 fluxos principais, bem diferentes. Primeiro, a imigração forçada, o tráfico de mais de 4 milhões de africanos que foi a base da economia por séculos. E depois, a partir de 1850, a imigração livre, que o governo incentivou com outros objetivos. Essa nova onda trouxe milhões de pessoas do mundo todo. Essa tabela dá uma boa ideia. Italianos e espanhóis foram trabalhar principalmente nos cafezais do Sudeste. Os alemães formaram colônias no Sul. E um pouco mais tarde, os japoneses também chegaram, principalmente para a lavoura. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. A partir de 1850, a política de imigração se intensifica. O finalzinho do século XIX é o auge da chegada de europeus, e o comecinho do século XX marca a chegada dos primeiros navios com imigrantes japoneses. Só que a história não é tão simples. O ponto aqui é que a promessa de uma vida melhor muitas vezes era pura ilusão. Muitos desses imigrantes europeus acabaram presos num sistema de servidão por dívida nas fazendas, uma realidade bem dura que contrastava totalmente com a propaganda da época. Agora, vamos para o nosso 4º capítulo. A história do movimento no Brasil não é só sobre quem vem de fora, é também sobre como os próprios brasileiros se movem dentro de um país gigantesco. E olhem só esse dado. De 2015, quase 40% dos brasileiros não moravam na cidade onde nasceram. É um número enorme, que mostra um país em constante deslocamento interno. E esses movimentos têm padrões bem claros.
Historicamente, o maior de todos foi o de nordestinos para o sudeste industrializado. Mas, de um tempo para cá, novos polos de atração surgiram, como as fronteiras agrícolas do centro-oeste e também do norte do país. E com isso, a gente chega no nosso quinto e último ato. A partir dos anos 80, a direção do movimento começa a mudar. O Brasil, que sempre foi um país de receber gente, começa a ver seus próprios cidadãos indo embora em grande número. A motivação quase sempre era econômica. A busca por salários melhores, por mais oportunidades. E os destinos principais? Estados Unidos, Europa e, curiosamente, o Japão. Lá, aliás, surgiu um fenômeno bem particular, os decassegues, que são os descendentes de japoneses que fizeram um caminho de volta para a terra dos avós em busca de trabalho. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, em 2015, mais de 3 milhões de brasileiros viviam fora do país. É praticamente uma outra nação espalhada pelo mundo. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Que a identidade brasileira foi e continua sendo forjada no movimento. Desde os primeiros habitantes, passando pela fusão na colônia, pelas ondas de imigrantes, pelas migrações internas e agora pela diáspora global. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão para o final. Se o movimento definiu o nosso passado e define o nosso presente, o que será que ele reserva para o futuro do Brasil? A única certeza é que essa história ainda está longe de acabar.